Oeste com Elas recebe agora a doutora Denise Steiner, nossa querida dermatologista. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia. Linda como sempre, não canso de falar. Inspiração obrigada pra gente. Bom, como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa, já sei que a gente vai falar de lipedema. Tem fotos aqui na tela pra gente acompanhar enquanto você explica as orientações. Pessoal no chat já estava, quando anunciamos você e o tema, falando, quero ouvir do lipedema. Muita gente tem, né? Então, gente, o lipedema é uma doença inflamatória. Dentro dessa pele, lá na profundidade, está um tecido gorduroso muito inflamado. E a pessoa tem que ficar prestando atenção, porque se confunde muito com celulite, que né, é um tema assim. Uma celulite grave. Exatamente. Mas essa mulher, ela está inflamada e ela sente muita dor. Toda essa parte da perna, assim, fica dolorida quando mexe, mais o tempo todo. E isso acompanha uma tendência que está havendo, né, Adriana? Que é isso que eu acho importante a gente sempre ficar insistindo. A diabetes está aumentando, o sobrepeso está aumentando, o Alzheimer está aumentando. Então, são todas doenças crônicas e inflamatórias que as pessoas não estão prestando muita atenção. E, em parte, isso vem do nosso estilo de vida. Então, esse tipo de problema, a mulher, praticamente, ela fica sem vida, né? Ela sente dor, ela fica constrangida, ela perde a autoestima totalmente. Claro que tem solução, você aborda isso geralmente num processo cirúrgico, você tira essa gordura, mas é assim, é incrível a quantidade que existe. Mas como ela é uma gordura inflamada, primeiro você tem que melhorar a situação. Então, de novo, como eu sempre insisto com vocês, é uma questão de estilo de vida. E esse estilo de vida, ele entra, né, a dieta que você vai fazer, exercício, sono, e controlar seu estresse, ter um grau de espiritualidade, né, ter, assim, compensações, prazeres, e aí você, na verdade, melhorando toda a situação, desinflamando, você fazendo a cirurgia pode ter sucesso. Mas se não desinflamar, aí não acontece. Vocês conhecem alguém com lipedema? Isso, e assim, é uma amiga minha que é vegana há muitos anos e ela mesmo assim sofre com lipedema, né? Ela tem uma alimentação super saudável, né? Ela só não come carne, né? Produtos animais. Mas isso precisa tomar um pouco de cuidado, porque piorar? Na verdade, assim, o vegano não é uma pessoa necessariamente com uma boa alimentação, porque fica faltando muita coisa. Por exemplo, ferro. A carne vermelha, ela tem uma quantidade de ferro, assim, um bife você já tem uma quantidade suficiente, né, para a sua necessidade. Se você vai comparar com alguma coisa por exemplo, feijão, ia ser 1 quilo de feijão para você ter a mesma quantidade e a mesma biodisponibilidade. Então, as pessoas que são veganas, elas precisam ter uma orientação muito crítica em relação à quantidade de, principalmente de proteína que ela vai ter, porque é muito mais difícil você ter essa proteína que é necessária numa alimentação vegana. Então, precisa ter uma supervisão e, às vezes, o carboidrato, por causa de legumes, então, acaba excedendo porque você tem pouca proteína. Eu acho que essa discussão que você trouxe é pertinente porque a gente sempre imagina, né? Uma celulite está ali ligada, né? A comer bolo, fritura, doce, açúcar e o lipedema, a pessoa, coitada, né? Coitada no bom sentido, né? Às vezes até come direitinho, se esforça, faz ginástica e não consegue fugir das consequências. Exatamente. É uma doença, pode-se dizer? É uma doença, né? Você tem uma inflamação que, se você medir por laboratório, diversas substâncias vão estar alteradas. É uma inflamação. Mas na pode verdade, melhorar muito. Não, ela pode melhorar muito. Só que eu quis dizer que, assim, se uma pessoa vier pela primeira vez e vai fazer cirurgia, ela pode ficar muito bem algum tempo. Quando você fala cirurgia, é lipoaspiração? É uma retirada dessa gordura, tipo uma lipoaspiração, mas é gigantesca, né? Assim, na verdade, tira-se muita quantidade. Então, quase que, em relação à sua perda de peso, é quase uma bariátrica, né? Então, você tem que ter toda uma adaptação, né? Então, o que eu quis dizer sobre vegano é assim, você tem que pensar em alimentação, o equilíbrio e a nutrição, né? E a nutrição, assim, tem gente que não gosta de carne vermelha, enfim, mas ela é um alimento que, se você for separar, ela traz muita coisa, porque ela traz um pouco de gordura, traz minerais e traz proteína. Então, daria um programa todo aqui, né? Um bom ponto esse da gente falar também sobre porque veganos, vegetarianos, né? As pessoas não entendem, né? Porque para nós é sinônimo. Vegetariano e vegano é
saudável. Não necessariamente do ponto de vista metabólico, do ponto de vista geral de necessidades nutricionais de uma pessoa. Eu mesmo Então, tentei ficar vegetariana um tempo, me dei super mal. Fiquei com a falta de tudo isso, minha imunidade foi parar lá embaixo e eu nem sabia, achei que eu estava ficando melhor, né? Mas era por dó dos bichinhos, não era por questão também de estética nem nada disso. Mas eu achei que a estética ia ficar melhor por consequência. E tive que voltar a comer carne correndo e melhorei bem, mas paguei o preço de não fazer direitinho, né? Minha sobrinha, quando era mais jovem, ela tem agora 18, 19 anos, também ficou vegetariana, mas daí a mãe levou no médico para ouvir orientação, suplementar, né? Porque não é assim. Muita gente associa direto, né? É vegano, só come bem verduras. E o problema dessas mulheres também é isso, vai entrando num círculo vicioso, porque elas não conseguem fazer nenhum tipo de exercício, isso vai também piorando, e elas não conseguem, e elas tomam muito remédios, porque elas ficam deprimidas, começa a entrar uma série de remédios, começam também a ter problemas digestivos, enfim, vai entrando num crescendo, então é muito complicado. É uma mulher que precisa de uma abordagem psicoterápica também, completa, e aos pouquinhos e tentando mudar de hábito, que é o mais difícil. A Yasmin Brunet, que ficou muito famosa lá no Big Brother, né? Ela agora expôs a situação dela, que ela emagreceu acho que 10 quilos, né? E ela emagreceu exatamente por conta do lipedema. Lipedema, né? Mas você viu, comparando, ela está naquele aquele primeiro estágio ali, né? Ela já percebeu, porque é algo diferente, a perna fica nodulada, ela fica inchada, mas você vê que o pé é preservado, é interessante. Tem uma outra situação que chama linfedema, que a pessoa fica inchada também no pé. Essa não, ó, ela para ali, né, no grau 3, você vê, e o pezinho fica normal. Então, pode dar nos braços? Pode dar nos braços. A gente geralmente aparece muito menos nos braços, mas pode dar nessa região, pode dar no corpo todo. E também tem um outro tema separado pra gente hoje, que é calvície, alopécia. Alopécia. Ou não é alopécia? Não, então, isso que eu ia falar. A questão é, alopécia é queda de cabelo. Tem um monte de tipo de queda de cabelo. Calvície é uma queda de cabelo, onde o cabelo vai afinando aqui em cima. Tem relação com os nossos hormônios, embora não seja uma doença que tem alteração de hormônio. A pessoa tem genética, viu, Dri? Daí, na verdade, é a genética. E lá pela puberdade, ela precisa do hormônio para que aquilo aconteça. E olha o que vai acontecendo na mulher. Ela vai ficando com uma rarefação. Quando ela mexe aqui, o fio é bem fininho e ela, na verdade, abre um espaço muito grande e você mexe no couro cabeludo, ele é duro, porque ele vai ficando fibrosado. E esse fio vai se perdendo. Que isso é bastante comum, já ver mulheres e homens, né, com esse cabelo mais fraquinho, e tem uns remédios aí que já são famosos, que são caríssimos para tratar, né? Não tem outra opção? Não, mas não é... Não? Então, assim, comparativamente, não. A finasterida, a dutasterida, a minoxidil, não são remédios, assim... Não são tão caros? Que extrapolam, não é nível de biológicos, não. O interessante é fazer o diagnóstico precoce para você não perder o fio, porque se ele vai afinando, ele morre e aí ele não consegue voltar. Então, você tratando antes disso, tem medicações que são essa linha, né, finasterida, dutasterida, mas tem também tratamentos que a gente faz estimulando, sabe? Um que chama MMP, que você aspira um remedinho e põe que nem uma maquininha de tatuagem e você estimula o local e leva o remedinho. E aí ele não precisa passar pelo seu corpo, né? Porque o remédio sempre é sistêmico, sempre passa pelo fígado, tem metabolização. Então, a mulher, você sabe que 40% quase de mulheres que são atingidas, é alto o índice de calvície feminina também, não é uma coisa baixa. E homens chegam a ter, acho que eu tenho umas fotos de homens também, eles têm um padrão diferente, eles fazem as entradas, né? Eles, na verdade, vão pro cocoruto, a mulher não, ela deixa aquela linha aqui. E olha como vai ficando. E incomoda muito os dois, né? Homens e mulheres. E essa é uma doença influenciada pela genética, bastante. Então, você tem um pai calvo antes dos 30 anos, é bastante chance de você ficar também. E daí, depois, vai evoluindo, né? E quando você está no grau 4, é muito difícil você recuperar. Mesmo o transplante, gente, é trazer cabelo daqui de trás para frente. Mas por que pode fazer isso? Porque esse cabelo aqui é outra genética. Ele tem uma genética diferente, então é uma plantinha que vai ser transportada e pode persistir.
E é muito bom saber, né, que essas condições todas têm soluções, porque muita gente se desespera, fica com vergonha, tenta dar truques, né, saídas aí que ouvem falar com amigos, coisas, situações improvisadas, mas não, tem como melhorar muito definitivamente se procurar um bom profissional. E é bom sempre lembrar que, como você falou, alopecia é qualquer queda de cabelo. E tem uma queda que é chamada eflúvio. E o que significa essa queda? Por exemplo, a Marina está com tireoide funcionando devagar. Então, você pode ter queda de cabelo por causa disso. Você, no caso, de repente emagreceu 10 quilos num prazo muito curto, pode ter queda de cabelo. Por quê? Porque o cabelo gasta energia para crescer. E quando o organismo não consegue ter aquela energia, ele põe um monte de cabelinhos para cair. Então, lembrar que começou a cair muito teu cabelo, é importante você procurar um diagnóstico. Pode ser calvície, mas a calvície, em geral, ela é mais lenta. Precisa saber direitinho. E nada como consultar um bom médico, assim como a doutora Denise Steiner, que está sempre aqui na Revista Oeste, em Oeste com Elas, faz parte do nosso time, explica tão bem, né, causas, soluções, tratamentos, né, possibilidades, sempre de uma forma carinhosa e simpática com a gente. Obrigada por hoje. Podem fazer perguntas, viu? O pessoal sempre manda de monte. E daí eu respondo. Mandem as perguntas aqui no chat, algumas dúvidas, indicações que querem ouvir, que a doutora Denise dá uma entrada e responde. Vi que a Marina Helena postou aqui no nosso chat também, que Leandro Narlock já está aqui no estúdio, comentarista político, nosso colega querido, já vai entrar aqui para comentar com a gente alguns desses principais destaques que têm mexido com o nosso Brasil, com o nosso dia a dia. Doutora Denise, excelente quinta-feira, viu? Obrigada, Até a próxima. Gente. Obrigada Até a próxima. por hoje. Tá, tchau, meninas.